O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia aos debatedores. Vamos então ao destaque de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de duas ações que acusam a candidatura vitoriosa de Jair Bolsonaro à presidência de ter se beneficiado da ação de hackers e pedem a cassação da chapa, do diploma de presidente e a sua declaração de inelegibilidade. Durante a campanha eleitoral de 2018, hackers invadiram a página do Facebook contra Bolsonaro com 2.700.000 seguidores. Assumiram o controle dela e mudaram seu conteúdo, que passou a ser favorável ao candidato do PSL. O relator da ação, o ministro Og Fernandes, votou a favor de Bolsonaro, argumentando que a autoria da invasão da página não está provada e que ela não teria sido capaz de mudar o resultado da eleição. A pergunta é: a campanha de Bolsonaro foi ilegalmente beneficiada por ações nas redes sociais? Considerações iniciais começam hoje com a Gisele. Gisele, bom dia mais uma vez. Bom dia. Em absoluto, não houve qualquer forma de manipulação de dados ou de utilização de benefício desse ato específico, desse ataque hacker, com uma ligação direta com a vitória do presidente. O presidente foi eleito por 57 milhões de votos. Havia nesta página do Facebook, que se chamava Mulheres Unidas contra Bolsonaro, havia participação de 2,7 milhões de pessoas, não necessariamente pessoas todas que defendiam essa bandeira. Nós devemos nos atentar para o fato de que nem sempre seguidores são pessoas que avalizam aquela bandeira. Muitas vezes há ali seguidores que simplesmente querem acompanhar, querem saber o que está acontecendo naquela página, ou mesmo contrários, que querem conhecer justamente quais são as defesas apresentadas ali. Esse ataque foi feito, durou menos de 24 horas, houve uma alteração do nome para Mulheres com Bolsonaro, #17, e então o presidente teria feito um post no Twitter agradecendo as mulheres do Brasil com essa nova imagem que teria sido alterada. Essa página, posteriormente, ela voltou a receber o nome antigo. Esse ataque, ele foi resolvido, ele foi solucionado. E lembrando que o presidente, quando aconteceu esse ataque, estava internado em tratamento por conta da facada que tinha recebido em Minas Gerais. Portanto, o ministro Og Marques fez todas essas considerações no seu voto. Esse julgamento dessa ação de investigação da Justiça Eleitoral, ele começou em novembro de 2019, foi suspenso porque houve um pedido de vista do ministro Fachin e agora, então, o ministro Fachin traz o seu voto e esse julgamento será retomado. Não houve, portanto, prejuízo. Esse é, inclusive, o voto do relator, do ministro Og Fernandes, que diz justamente que, sem essa autoria comprovada, sem essa prova de nexo causal de autoria comprovada e sem este prejuízo mensurável, porque na visão do ministro não houve um prejuízo ou uma influência direta deste ataque hacker no resultado das eleições em benefício do presidente. Então, por todas essas razões, o ministro votou pela improcedência ou pelo arquivamento dessa ação. E agora precisamos aguardar, então, o julgamento pelos outros ministros e como eles irão se manifestar. Seguimos então com a resposta agora do Tiago Anastácio. Tiago, suas considerações iniciais, por favor. Bom dia, Carol. Bom dia, Gisele. Bom dia. As observações colocadas pela Gisele vão de encontro com aquilo que sempre pensei, principalmente em relação à justiça. Nós precisamos ter parcimônia, não é porque somos opositores ou favoráveis a alguém que precisamos criar uma torcida organizada para que o julgamento seja assim ou assado. A justiça é a justiça. Eu não li, e creio que a Gisele também não tenha lido, a inteireza do processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral. Os detalhes, os mínimos detalhes,
não nos é permitido saber, porque creio até que, inclusive, o processo ainda seja físico, se a memória não me falha, no Tribunal Superior Eleitoral. O que nós conhecemos são as decisões anteriores, até mesmo colocada por você, Carol, sobre o ministro Og Fernandes, e também o pedido de vista do ministro Edson Fachin, que parece trazer amanhã a julgamento novamente, dando continuidade a esse julgamento, essa celeuma. A Gisele fez considerações muito importantes sobre a questão do nexo de causalidade. Essa, de fato, é uma regra muito do direito civil e do processo penal, mas não é do eleitoral. Esse é o grande ponto, né? O grande ponto no eleitoral é se a pessoa, eu digo a pessoa política, a pessoa eleitoral, se beneficia de algo, ela é passível, sim, independentemente de nexo de causalidade, como na nossa área. Óbvio que precisa ter um nexo de causalidade, mas não comprovadamente e exigivelmente como no nosso dia a dia. São áreas do direito distintas. O que importa, e eu vou ilustrar com um exemplo super simples. Por exemplo, a Gisele é candidata. Eu compro, vamos levar para a questão da compra de votos, que é mais fácil de explicar. Eu compro 250 votos para a Gisele. A eleição foi por uma diferença de 100 votos. Mas a Gisele nunca me pediu que eu comprasse esses votos. Mas ela se beneficiou. A eleição é nula. Não importa essa relação, porque houve um benefício. Assim como houve um benefício, há a questão também do quê? Do malefício, da questão negativa que pode nascer disso. E aí surge um problema que é necessário analisar o processo, a ação eleitoral. Me chama a atenção também, e é muito interessante isso, que tenha voltado à pauta do Tribunal Superior Eleitoral agora. Porque nós recebíamos informações e debatimos aqui, semana passada, sobre um inquérito das fake news que estaria resvalando nesse assunto. Eu não entendi por que vão julgar agora isso daí. Me pareceria muito mais prudente que se aguardasse o desvelar desse inquérito para que, inclusive, informações, se existirem, fossem juntadas. Eu, de fato, não entendi o jogo político de pauta que está envolvendo essa decisão. Mas a questão do direito eleitoral, creio que ficará em pauta essa semana toda. É um dos assuntos mais relevantes do país depois da pandemia. Então, a gente vai analisando com calma e, aos poucos, a gente vai saber quais são os detalhes dessa ação eleitoral. Então, vamos lá, passa a palavra, então, para a Gisele. Por favor, Gisele. Tiago, você tem razão. São duas ações que discutem justamente essa questão específica do ataque hacker, essas ações de investigação, chama-se ação de investigação judicial, que, na verdade, seria muito mais próxima do inquérito policial ou preparatório para um possível processo de cassação das chapas. Ou uma investigação do MP. Exato. Então, essas duas ações judiciais foram propostas pelos, então, candidatos Guilherme Boulos e Marina Silva, especificamente com relação a este ataque hacker dessa página do Facebook com esses 2,7 milhões de seguidores. Há outras 4 ações que estas sim têm como objeto a impulsão ou a divulgação por meio de WhatsApp, utilizadas ou supostamente utilizadas. Exatamente. E aí, essas 4 outras ações que ainda não estão pautadas, estão em uma outra fase de investigação, essas sim é que suscitariam, então, um possível empréstimo de provas ou uma correlação direta com o inquérito das fake news que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Sim, então, sim. Realmente, essa sua colocação é muito pertinente. Volta, então, à tona uma discussão que não tem propriamente relação direta com aquele inquérito das fake news, mas que também, se houver um processo judicial, então haverá, ao final, pode acontecer uma cassação da chapa, então haveria uma cassação do mandato do presidente e do vice-presidente sem o processo de impeachment. Então seria uma outra forma de destituição do presidente e do vice, que não por meio do processo de impeachment, mas por meio desse processo na Justiça Eleitoral. Tiago, alguma ponderação ou passamos para o próximo tema? Não, Carol, só um pontinho. É tão interessante, né, esse jogo e o juridiquês que nós usamos, que não seria nem destituição,
seria a anulação, seria como se não existisse mais, seria um ato nulo, absolutamente nulo todo o procedimento eleitoral. Exato. Mas seria só essa observação, Carol, obrigado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que atitudes dúbias de Bolsonaro em relação à democracia impressionam e assustam a sociedade brasileira. Vamos ouvir. Não é mais possível, e aqui eu dialogo diretamente com os presidentes de poderes, e em especial com o presidente Jair Bolsonaro. Não é mais possível atitudes dúbias. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com o seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular. Merecem o nosso respeito. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. E mais uma informação para a nossa próxima pergunta do Grande Debate. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também mencionou o tema, dizendo que o país está sendo obrigado a discutir democracia. Então, Tiago, Gisele, vamos à pergunta. O presidente Jair Bolsonaro tem atitudes dúbias em relação à democracia? Começamos com você, Gisele. Atitudes dúbias, eu me pergunto quais. Eu gostaria de saber de onde o ministro Dias Toffoli tirou essa informação. É uma atitude dúbia essa reunião que estamos assistindo agora ao vivo com todos os ministros, uma reunião que está sendo transmitida pela televisão? É uma atitude dúbia a cerimônia de hasteamento da bandeira que vimos há pouco, hoje de manhã? É uma atitude dúbia a nomeação do Dr. Cláudio Panoeiro ontem como secretário nacional de Justiça, uma pessoa com deficiência visual? Essas são as atitudes dúbias? Atitudes dúbias dos ministros que falaram até agora nessa reunião ministerial. Ministra Tereza Cristina mostrando superávit do agronegócio durante esse enfrentamento de pandemia. Ministra Damares tomando o cuidado de levar às comunidades mais carentes a garantia da entrega do auxílio emergencial. A discussão da extensão deste auxílio emergencial ou a criação do renda mínima. As palavras do ministro Paulo Guedes, que fez ali toda uma retomada histórica desde março até agora do enfrentamento da pandemia pelo Brasil. Essas são atitudes dúbias? Que atitudes, então, seriam certas para o ministro Dias Toffoli? No meu entendimento e a visão que tenho e as atitudes que vejo do presidente e dos seus ministros e da formação do seu gabinete, dos seus ministérios, é de pessoas comprometidas com o Brasil. O presidente a todo momento fala em democracia, ele exalta o poder que ele recebeu do povo. Ele, inclusive, naquele vídeo tão discutido, disse abertamente, sem saber que estava sendo gravado e sem saber que esse vídeo viria a público, ele disse textualmente: não estou interessado em reeleição. Ou seja, o presidente não está interessado em política, o presidente está interessado na dedicação pelo Brasil. O presidente se dedica todos os dias e traz, então, a sua equipe justamente para cuidarem das pessoas e do povo. Vem errando, vem aprendendo com os seus erros e vem consertando os seus erros. Essa reunião de hoje, transmitida pela televisão a pedido do próprio presidente, é justamente uma forma de demonstrar que aprendeu com aquela situação, daquela discussão do vídeo. Não tivemos, e aqui faço as palavras do ministro Onyx, em 17 meses, nenhum caso de corrupção. Essa é uma atitude certa. Não há nada de dúbio nisso. Portanto, é preciso também que, já que todos esses líderes clamam por bons exemplos, que eles também deem os bons exemplos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, precisam vir a público para trazer bons exemplos. Chega de críticas, este é um momento de harmonia. Se precisamos ter harmonia, então hajam com harmonia. Não façam críticas, muito menos críticas ao Léo como essas, de dizer que o presidente tem atitudes dúbias. Trabalhem em prol do Brasil. Cuidem do judiciário, por exemplo, desatolem o judiciário de tantos julgamentos que aguardam há anos por uma solução. Levem o presidente da Câmara dos Deputados, leve novos projetos de lei, medidas provisórias, paute essas medidas para a votação, que essas são as funções precípuas do STF e também da Câmara dos Deputados, para que todos, então, consigamos enfrentar essa pandemia e levar o Brasil para melhor.
Tiago, suas considerações iniciais, sua resposta sobre essa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro tem atitudes dúbias em relação à democracia? Não, ele não tem nenhuma atitude dúbia contra a democracia. Isso é um fato. Ele, de fato, não gosta da democracia. Quando a Gisele coloca chega de críticas, já se mostra que todas as figuras que estão alinhadas com esse governo também não parecem gostar da democracia. E eu digo mais, o presidente Jair Bolsonaro ou fui eu que fui aplaudir faixas do AI-5? Será que fui eu que fui à praça aplaudir o pedido de fechamento do Congresso? Será que foi a minha mãe em casa que escolheu um ministro que pediu e clamou e ofendeu ministros do Supremo e integrantes do Congresso Nacional? Será que foi a Carol que fica recebendo torturadores do regime militar dentro do Palácio do Planalto ou no Alvorada? Será que foi meu tio-avô? Será que foi meu tio-avô que, na hora do pedido de impedimento da presidente Dilma, bradou o torturador da presidente, Dilma? Então, assim, eu honestamente acho que existe um limite nessa vida e esse limite se chama ridículo. Como, por exemplo, eu acabei de ver o Nix Lorenzoni, acusado de caixa 2 pela Operação Lava Jato, falando de moralidade pública. Então, me desculpem, nós estamos vivendo um dos momentos mais farsantes da história. Democracia. Vivemos uma democracia, por ora. E se Deus quiser, continuaremos cavalgando esse ideal. Mas dizer que o presidente da República respeita a democracia, quando no meio de uma pandemia, como ontem ele disse que o grande problema hoje são as manifestações, isso é democracia? Eu me pergunto, que democracia é essa? Porque, até onde eu sei, o presidente Dias Toffoli tem sido um dos homens de maior temperança no Brasil na relação com o Executivo e com o Congresso Nacional. O ministro Dias Toffoli tem feito um trabalho de congregação e de conversação entre os poderes. Eu até discordo do ministro Toffoli quando ele fala sobre um papel moderador que deveria existir. Não concordo com isso, mas que ele tem exercido esse papel, ele tem. Agora, as críticas agora são lançadas a todo o judiciário que de fato é o nosso garante, porque é muito simples, não foi o ministro Toffoli que falou só isso. Todas as associações, todos os colégios de presidentes de tribunais, a Associação dos Juízes Federais, todos pediram para que acabassem com essa dubiedade sobre a democracia, porque isso é ruim, inclusive, para a nossa economia depois. É um mau sinal para os países evoluídos. Então, é simples. Concluindo, Tiago. É super simples. Vejam o histórico dos últimos meses. Eu posso trazer aqui amanhã, sem nenhum problema, quem flerta com a democracia e quem flerta com a não democracia. Não falo dos debatedores, mas dos fatos que nós estamos vendo em Brasília e por ministros. Considerações iniciais feitas, muitos pontos de discordância, então a palavra está com vocês. Começamos então, você, Gisele. Pois é, só lembrando, Tiago, que o ministro Dias Toffoli também já foi ventilado por ser o amigo do amigo e por conta disso... Gisele, não seja leviana. Não seja leviana, lembrar, ele não foi acusado. Ele não foi acusado. Essa suscitação, eu não falei acusado. Disse que houve essa suscitação de ser o amigo do amigo, inclusive publicada numa revista, e houve até uma discussão com relação à censura dessa revista. Honestamente, Gisele, eu não entendo o que está acontecendo com esse Brasil. Nós estamos discutindo a piada. Essa é a verdade. Deixa só Tudo concluir, bem. Tiago. Pode concluir. E aí, com relação às manifestações,
todo excesso de manifestação, ou seja, todo manifestante que não é um manifestante, é um vândalo infiltrado numa manifestação pacífica, ele deve ser contido e deve ser retirado justamente para não macular as manifestações. Houve manifestações, então, a favor do presidente, colocadas ali na frente do Palácio do Planalto, houve faixas que foram criticadas, assim como houve manifestações contrárias ao governo, que também terminaram em depredações. Houve também essa discussão desses excessos de um e de outro lado. Então, precisamos ser justos e sejamos justos com todos. Os excessos têm que ser contidos. Com relação à crítica à judicialização, esse excesso de judicialização não é uma responsabilidade do judiciário, porque o judiciário é inerte, mas é sim uma responsabilidade do judiciário na medida em que ele não contém esses excessos e que permite que essas ações, que elas se constituam, que esses processos se desenvolvam e então que o judiciário acabe prolatando decisões próprias do Poder Executivo, especialmente dotadamente com relação a essas questões da pandemia. Temos recentemente justamente esse problema colocado no Rio de Janeiro. O judiciário foi então acionado para que resolvesse essa dificuldade das competências concorrentes de Estado e município com relação à possibilidade ou não de abertura do comércio, e a resposta do judiciário foi: gestores públicos, essa responsabilidade é de vocês. Vocês precisam sentar, vocês precisam conversar e vocês precisam se entender de uma forma harmônica para parar de passar mensagens, essas sim, dúbias, à população. Não há possibilidade de uma população ser bem informada se um prefeito toma uma decisão, um governador toma outra decisão. Então, é preciso que haja uma confluência. Não há necessariamente um antagonismo, há sim um conflito de competências, uma concorrência de competências, porque um cuida do Estado todo e o outro age localmente. Então, é realmente necessário que haja essa convergência e este é o papel do judiciário. Concordo também que essa posição de moderador não é uma posição do judiciário e também não é do judiciário esta posição de tomar decisões próprias do Poder Executivo. O Poder Judiciário precisa falar dentro dos autos mais do que fora dos autos. Por questão de equilíbrio de tempo, você, Tiago. Muito simples. É necessário lembrarmos aqui que falávamos sobre a necessidade de exames, de estudos técnicos para as atitudes do Executivo. Não falávamos disso em São Paulo? Você mudou de ideia? Porque é isso que está acontecendo no Brasil. O Judiciário está se manifestando pedindo as cientificidades. É isso que está acontecendo. Não estou falando do que acontece na macropolítica na Suprema Corte Brasileira. Mas o Judiciário tem interferido, como acontece no Rio de Janeiro, porque uma atitude foi tomada sem cientificidade. Da mesma forma que nós dois pedimos aqui em São Paulo, certíssimo está o Ministério Público do Rio que pediu lá. Não podemos ter pesos distintos para fatos iguais. Agora, o que me causa estranheza é quando nós falamos, por exemplo, e você colocou aqui a questão do ministro Dias Toffoli. A questão da moderação, o papel moderador não existe desde a Constituição do Império no Brasil. Mas o ministro Toffoli fez bem esse papel. Vamos nos lembrar que o próprio presidente da República, nem nenhum dos seus, jamais atacou o ministro Dias Toffoli e, inclusive, diversas reuniões são realizadas e é bom que aconteçam. Sempre concordamos com isso. Os poderes devem conversar entre si. É a tal da harmonia. Harmonia não é a decisão judicial, tem que me ser favorável. Harmonia significa o diálogo e a conversação. Agora, você coloca o amigo do meu pai. Agora, você não fala do Queiroz. Você não fala do Flávio Bolsonaro e as suas relações com os milicianos e os outros filhos do Jair Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni parece um poeta. Parece que ele está praticando o proselitismo religioso. O nosso governo estava denunciado, tomou dinheiro de empresa para fazer campanha. Isso daqui não me faz um petista. Muito pelo contrário. Um dia as pessoas talvez pesquisem bem e vão entender o que eu estou falando. Agora, nós não podemos nos louvar como santos da pátria, enquanto, na verdade, nós agimos como párias. Nós temos fatos claros na República e só não houve ainda escândalo de corrupção porque o mundo está parado. Ou vocês acham que a corrupção no Brasil acabou?
Só os governos estaduais estão com corrupção e os santos chegaram ao poder. Ora bolas! Vejam só, ontem mesmo o senhor Eduardo Bolsonaro fazendo lobby de uma empresa privada para que o Exército compre armas dessa empresa. Nós sabemos o nome disso. O lobby não é regulamentado no Brasil, mas talvez volte ao necessário argumento. Vamos criticar o que está errado? Vamos, dos dois lados. Dos dois lados. Vamos agora, então, para os argumentos finais. Chegamos, então, aos momentos finais do nosso grande debate. Começamos com a Gisele hoje, então, os argumentos finais são seus. Começamos por você, Tiago. Carol, obrigado pelo debate. Gisele, obrigado pelo debate. Eu não tinha nem visto vocês antes de entrar no ar hoje, porque eu cheguei rapidinho. Bom, eu acho que nós estamos numa semana muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar uma das ações que analisa a lisura da chapa presidencial. O que está no ar provavelmente isso não vai dar em nada. É o que os bastidores de Brasília colocam, é o que a advocacia tem dito. Por quê? Porque não há clima. E é exatamente sobre esse clima que eu gostaria de tecer brevíssimas considerações. Quando a justiça depender de meteorologia política, nós ainda caminharemos como nação. A justiça deve julgar independentemente de fatos. Na porta da Suprema Corte do Estado de Nova Jersey, há um escrito que sempre me comoveu e muito me pautou na minha vida de advogado criminal. Tá bom, General Heleno? Eu sou um advogado criminal, não um jornalista. O que acontece? Justiça seja feita mesmo que caiam os céus. Eu vejo climas, eu vejo habeas corpus de pessoas importantes, como do ex-presidente Lula, pulando fila no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que, infelizmente, no Brasil, ainda os processos têm nome na capa. Eu não gosto disso, não me agrada, mas é muito diferente de atacar os tribunais e as pessoas que estão agindo a favor do Brasil. Os juízes ontem se uniram. É a primeira vez que isso acontece em muitos anos. Os juízes se uniram para falar chega ao executivo, porque, segundo a visão dos juízes, esse flerte com o autoritarismo está sempre nas linhas escritas com menos força, mas está nas mensagens subliminares do governo. Então, o Poder Judiciário se uniu, se fechou. Prestem atenção. Esse é um sinal ruim. Se os juízes tiveram que fazer isso, é um sinal ruim. Obrigada, Tiago. Seguimos, então, para as considerações finais da Gisele. Por favor, Gisele. Obrigada, Tiago. O julgamento deve se ater às questões técnicas, portanto, aos fatos trazidos aos autos, às provas, a uma análise detidamente técnica. Os três poderes devem se ater às suas funções típicas, às suas funções principais. O executivo é o gestor, deve praticar os atos próprios do executivo. O legislativo deve, então, praticar os seus atos próprios de fazer a propositura de leis e o judiciário deve praticar os julgamentos nos autos, devem falar nos autos. Se cada uma dessas funções agir dentro das suas funções típicas, não há como não haver a harmonia entre os poderes. São os excessos, são justamente essas possíveis invasões de um poder sobre o outro, nesse excesso de mecanismo de freios e contrapesos, é que causam muitas vezes essa impressão de que há um excesso de invasão de um poder sobre o outro. Então, se cada poder agir dentro da sua função típica, nós retomaremos a harmonia. Em meus argumentos finais, eu gostaria de fazer, então, uma homenagem ao Dr. Cláudio Panuello, que foi eleito secretário nacional de Justiça, um deficiente visual. É uma manifestação muito importante de inclusão. A inclusão é um tema importantíssimo que nós devemos dar todo o valor no Brasil. Temos muitas pessoas excluídas por conta de deficiências e temos que tomar o cuidado de trazer não só os desassistidos, não só esses 40 milhões de invisíveis a que se referiu o ministro Paulo Guedes, mas também trazer todas as pessoas, porque pessoas que são,
para compor a nossa sociedade de forma absolutamente igual. Então, fica aqui a minha homenagem, meu agradecimento ao presidente, à nomeação do secretário e que outras pessoas deficientes passem a compor o governo para termos um governo cada vez mais plural, cada vez mais democrático. Gisele Soares, Tiago Anastácio, mais uma vez, obrigada por mais esse grande debate. Até amanhã. Obrigada. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.